Acaba de divulgar seus últimos números, também são impressionantes, né? 110.238 casos, com 10.003 mortes. 10.003 mortes. Ela perde da Itália, que tem 13.155 mortos. Mas a Espanha tem 26.743 infectados que tiveram alta, mas estão ainda internados 72.084 merecendo cuidados. Mas já passa de 10.000 o número de mortes na Espanha. Bom, daqui a pouquinho vai ter a coletiva na grade, né? Ou pelo menos o presidente vai passar até lá, né? Se ele vai falar com jornalistas ou não, a gente espera para ver o que vai acontecer. Então, eu imagino que ele vai explorar um fato político importante que aconteceu exatamente no ambiente em que ele surfa, não é? As redes sociais. Há meia hora, o governador de São Paulo replicou, ou seja, ele pegou uma mensagem do ex-presidente Lula e comentou essa mensagem positivamente, digamos assim. O ex-presidente Lula disse há 15 horas... Como que é, Rafael? Dória está elogiando o Lula, é isso? Veja o que o coronavírus está causando, né? Ou não, né? Nossa obsessão, essa é a mensagem do ex-presidente Lula, há 15 horas. Nossa obsessão agora tem que ser vencer o coronavírus. Chegamos ao ponto do Dória ter que mandar a PM invadir fábrica para pegar máscara. A gente tem que reconhecer que quem está fazendo o trabalho mais sério nessa crise são os governadores e o prefeito. E os prefeitos. Então tem aí um elogio embutido aos governadores, né? E houve uma citação específica ao governador de São Paulo, João Dória, que não perdeu tempo e agora de manhã retuitou, ou seja, replicou, redistribuiu para os seus seguidores essa mensagem do ex-presidente Lula, a quem ele vive se referindo como ladrão, corrupto, preso, né? Ele não usa meias palavras para se referir ao ex-presidente. Agora ele replica a mensagem do ex-presidente Lula e diz: temos muitas diferenças, mas agora não é hora de expor discordâncias. O vírus não escolhe ideologia nem partidos. O momento é de foco, serenidade e trabalho para ajudar a salvar o Brasil e os brasileiros. Isso deveria valer para o relacionamento dele com o presidente, né? Porque o Lula é carta fora do baralho, agora o presidente não. Está dirigindo a nação, né? E, no entanto... Mas acho que isso aqui, se serve para alguma coisa, vai acabar servindo para afastar mais o governador João Dória do presidente da República, Jair Bolsonaro. Né? Mas ontem no programa ontem no programa do Datena, no final do programa, o Datena perguntou ao presidente se ele toparia sentar à mesa, porque o governador de São Paulo acenou com isso, né, de sentar à mesa para discutir em alto nível com o presidente da República. E ele colocou uma condicionante aí: se ele não vier para me atacar, para fazer campanha, até sento. E o Datena concluiu brincando que fiquem pelo menos a uns 2 metros de distância um do outro. Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Ixi, Cláudio, eu já atropelei aqui, mas só para dizer que a gente tem entrevistado ao vivo chegando. Quem vai falar com a gente agora é o economista-chefe da MB Associados, Sérgio Vale, para falar sobre os anúncios que foram feitos recentemente, ontem, não é? Pela equipe econômica a respeito de garantia de emprego, de ajuda de custo, tentar fazer com que os efeitos sejam menos sentidos para aqueles que mais precisam nesse momento, né? O que disse ontem o ministro Paulo Guedes a respeito da ajuda que o governo planeja entregar para as empresas para garantir o emprego à população. Podem reduzir jornada de trabalho 20%, 25%, 30%, que o governo cobre essa diferença de salário. Nós estamos pagando as empresas para manterem os empregos, que foi a promessa do presidente, lutar pela preservação dos empregos. Sérgio Vale, bom dia, Sérgio, tudo bom? Bom dia a todos. Pelo que o governo já anunciou até agora, você acha que a gente está começando já a minimizar consequências nefastas do que está por vir na vida de todos nós, não? Olha, o caminho das medidas que o governo está tomando, tanto pelo Banco Central quanto pela política fiscal, são as medidas corretas, né? Eu acho que também, como parecido com muitos lugares no mundo, houve um certo atraso de entendimento da gravidade da doença e de entendimento das medidas necessárias. E no caso brasileiro tem um agravante que a gente não vê tão intensamente em outros lugares, que é esse dinheiro chegar na ponta final do consumidor. As empresas é mais fácil, estão cadastradas no sistema bancário tradicional, é mais fácil você conseguir e ajudar as empresas a passarem por essa crise nesse momento.
As pessoas, especialmente aquelas que estão na economia informal, que não tem cadastro, essas têm uma dificuldade maior, você não tem como chegar tão facilmente, não estão tão bancarizadas assim. Então tem um processo lento para esse dinheiro, para essa ajuda chegar a especialmente essa parte da economia informal, que é a que mais preocupa nesse momento. E a questão do tempo aqui é essencial. A gente está falando de uma crise e de uma quarentena que já começou há algum tempo, as pessoas já estão paradas há algum tempo, esse dinheiro precisa chegar rapidamente a elas. Então esse atraso que a gente está vendo, toda essa discussão de como fazer, de quando colocar, de quanto dinheiro colocar, apesar de estar no caminho correto, a preocupação no final é se vai dar tempo para chegar a quem precisa rapidamente, né? É dizer que vai chegar no final de abril, não sei se dá tempo, já era para ter chegado, na verdade. Então passa também um pouco, pessoal, pelas dificuldades que a gente tem na nossa própria política fiscal no Brasil recentemente. Ela foi de uma certa forma demonizada, né? Toda a questão fiscal no Brasil, por conta das enormes crises que a gente teve no passado, meio que a gente desaprendeu um pouco a olhar a política fiscal pelo lado bom que ela tem, que é justamente ser usada nesses momentos de crise como a gente tem agora. Então a gente precisa um pouco também ter essa paciência de ver uma burocracia tentando colocar a política fiscal em andamento sem esse traquejo de tantos anos não tendo sido feito nada em relação a isso. Sérgio Vale, você falou aí que já era para ter chegado, mas tem antes disso, um trâmite bem burocrático. Como é que chega? Vai chegar onde? Vai chegar nas agências da Caixa? Eles vão distribuir drive-thru? É preciso também dar um pouco de tempo aí, porque, afinal de contas, o Congresso Nacional aprovou na semana passada. E são, os números são meio discordantes, mas 38 milhões, talvez, que vão receber? Não é tão simples assim, né? Nada simples, Paulo. É muito complicado, é muito difícil. A gente está falando, de fato, de uma operação de guerra muito intensa, né? Obviamente, já foi aprovado. Para chegar na ponta desse consumidor, vai ter uma operação muito complicada que vai envolver Caixa Econômica, lotéricas, né? Talvez usar os postos do INSS também para transferir esse dinheiro, esses valores. Então, a gente precisa ter, nesse momento, a preocupação, talvez, na operacionalização para entregar esse dinheiro e ter um cuidado também na hora dessa operacionalização, como não vai ser uma transferência individual, vai ser uma transferência em postos de atendimento, a gente ter o cuidado também de não ter aglomeração no momento de transferência desses recursos para evitar a contaminação também. Quer dizer, todo esse tipo de cuidado vai precisar ser pensado nesse processo. Agora, a gente pede um pouco mais de rapidez. É verdade que já foi aprovado, que está encaminhado, mas precisa ser bastante rápido, porque a crise é muito intensa e é muito rápida, né? Demanda essa rapidez do governo. Ô Sérgio, o que é esse orçamento de guerra que vão aprovar e como é que vai ser possível separar o orçamento para combater o coronavírus do orçamento corrente, aquele que já estava preparado pela União? Como é que é possível dissociar esses dois caixas aí? Essa é uma preocupação que a gente tem para frente. A gente está falando de um déficit público esse ano que vai subir para casa dos 350 bilhões de reais ou mais, de um déficit esperado no começo do ano que era em torno de 100, um pouco mais do que isso. Então a gente está falando de um déficit primário no Brasil que vai chegar a quase 5% do PIB no final do ano, no final desse processo todo. E a dívida pública, com esse aumento de déficit, com a queda de PIB que a gente vai ter, deve chegar a quase 85% do PIB. De uma dívida que era esperada no começo do ano chegar a 76, 75, a gente está falando de uma dívida de 85, ou seja, 10 pontos percentuais a mais. Então, na saída dessa crise, a gente vai ter que tomar muito cuidado para muito do que está sendo colocado agora não virar permanente. A gente sabe, e infelizmente a economia mostrou durante muito tempo, que quando se aumenta gasto público, a tendência dele ficar e você não voltar é muito grande. Sérgio, então, deixa eu lhe pedir um instantinho só. O presidente Jair Bolsonaro está falando agora, aquela entrevista de todos os dias na grade. Queria pedir para você ouvir com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Claro. Foi com receio de cair em incidir em responsabilidade fiscal que o senhor vetou o BPC, a operação do BPC? Olha, o que diz a lei que tem que ter uma origem para pagar aquele recurso, para pagar aquele benefício. Com a fonte. O Congresso não apresentou a fonte. No BPC. O projeto, leia o artigo 62 da Constituição, tá certo?
O parlamentar quiser dar um benefício para alguém, tem que dizer de onde vai tirar aquele recurso. Aí está no artigo 62, está na Constituição. É muito simples. É por isso que o senhor vetou o BPC, então, presidente? Não, eu vetei porque, pô, cara, não me lembro depois da pergunta. Eu acabei de explicar para você que você não consegue ter capacidade de entender. Será que você não tem capacidade de entender? Tchau pra vocês. E nesse momento o presidente sai ali, saiu, virou as costas, entrou no carro, já foi embora e terminou dessa forma a entrevista coletiva que aconteceu por minutos só. Eu adoro uma briga de rua, né? Pois é, pra quê, né, Cláudio? A gente já tem tanto tumulto agora, né? A gente precisa de mais né? do que a entrevista, né, Thaís? Virou uma espécie de show de embate, auditório, né? todos Exato, os dias. É. Pois é. Bem, o Sérgio Vale, eu cortei, o economista que está aqui com a gente ao vivo, falando sobre o pós-imediato coronavírus, e a gente ouviu aqui a palavra do presidente. Eu te cortei, Sérgio, desculpa, pode continuar. Você estava com o seu raciocínio a respeito do que foi anunciado até agora e de onde vai sair esse dinheiro também, né? Essas entrevistas tumultuadas do presidente continuam no mesmo ritmo, né? Mas esse ponto que o presidente levantou em relação à fonte, à origem dos recursos, a gente está falando de um momento que o país já está com um déficit público elevado. Você está numa situação que você vai precisar aumentar esse déficit de forma significativa. Você precisa, de fato, se resguardar do ponto de vista legal para conseguir usar recursos a mais sem cair em nenhuma questão legal por conta da lei de responsabilidade fiscal, por exemplo. Mas na hora que foi decretado o estado de calamidade e o Supremo, de certa forma, deu aval, né, pelo ministro Alexandre de Moraes, a gente vê uma possibilidade de as restrições legais, a possibilidade de aumentar o déficit, fazer esse gasto extra agora, elas foram praticamente eliminadas. Então, assim, não há preocupação muito nesse sentido. E o que vai ser usado de crédito extraordinário nessa questão do déficit, não tem jeito, o governo vai se endividar, isso que eu estava falando no início. A dívida que era esperada ser de 76% do PIB vai para 85%, você vai aumentar a dívida, não tem alternativa. A dificuldade depois disso, né, depois de passar esse período muito tumultuado agora, é que a gente vai ter que fazer um ajuste fiscal significativo de novo, na economia brasileira nos próximos anos. Então, o meu grande medo, olhando para frente, com os 2 últimos anos do mandato do presidente Bolsonaro, é assim, tudo que a gente fez de grandes ajustes nos últimos anos, especialmente ajuste fiscal, né, um grande ajuste monetário, a gente conseguiu baixar a inflação, alguns bons ajustes microeconômicos, a gente vai ficar de novo focado no ajuste macro. Então, os 2 últimos do mandato do presidente Bolsonaro, a gente vai estar olhando de novo, muito intensamente, como consertar a questão fiscal. Vai faltar tempo para você ter uma agenda microeconômica para andar. Então, esse foco necessário numa questão fiscal para ser resolvida também tem um potencial de diminuir o potencial de crescimento nos próximos anos. Então, a consequência disso tudo é um perfil fiscal complicado que a gente vai ter que lidar, com potencial de crescimento também menor do que a gente poderia ter. Uma das consequências do corona agora, de toda essa crise, é com a necessidade que a gente vai ter de olhar essas questões fiscais de novo, vai faltar tempo para questões de produtividade. E, consequentemente, você vai ter um crescimento potencialmente menor nos próximos 2 anos. Infelizmente, é uma consequência negativa que a gente vai ter que lidar dessa crise toda. Bem, eu queria agradecer então ao economista Sérgio Vale, falando ao vivo com a gente aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Obrigada, Sérgio. Até uma próxima, hein? Foi um prazer, pessoal. Obrigado. Muito obrigada. Você está conosco também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial.